Oi pessoal, tudo bem? Nos últimos vídeos eu mostrei pra vocês como a gente faz a coleta e o armazenamento das sementes de orquídeas até que essas sementes possam ser enviadas então para um laboratório para que elas sejam multiplicadas. Tá, Adélio, mas por que eu tenho que mandar para um laboratório? As sementes da orquídeas, elas não contêm reserva energética, então diferente das outras sementes da maioria das espécies vegetais, não tendo essa reserva energética, a semente da orquídea ela não consegue germinar sozinha. Ela depende então de um processo que a gente chama de simbiose, que estabelecendo essa simbiose, então, que é uma relação benéfica entre a semente da orquídea e um fungo que a gente chama de fungo micorrízico, essa orquídea, essa sementinha começa então o seu processo de germinação, podendo produzir então uma plantinha. Essa plantinha já então possuindo seus primeiros tecidos verdes, ela é capaz de poder fazer fotossíntese e continuar o seu desenvolvimento. Mas, não tendo essa reserva energética no início do processo, a semente da orquídea, ela é obrigatoriamente dependente desse fungo micorrízico para que ela consiga se desenvolver e formar então uma planta. Então, nos nossos orquidários, em meio comercial, por exemplo, é muito difícil a gente reproduzir essa simbiose. Por quê? Porque esses fungos, eles estão em locais, os fungos eles são microscópicos nesse caso, eles estão em locais onde a gente não consegue simplesmente olhar e detectar, então seria necessário fazer um estudo um pouco mais prolongado para a gente poder fazer esse tipo de detecção. Existem estudos científicos que fazem isso, então em laboratório a gente consegue reproduzir isso, mas são processos mais caros e mais difíceis do que a gente for fazer o processo que a gente chama de assimbiótico. Né? Então nós temos o processo simbiótico, que é com o fungo, e o processo assimbiótico, que é sem a presença do fungo. Neste caso do cultivo assimbiótico, ele pode ser facilmente feito em laboratórios. Nas nossas casas não, repito, nas nossas casas é muito difícil de fazer, porque esse processo ele depende de um lugar estéril, ou seja, muito limpo, estéril, sem a presença de fungos e bactérias que podem contaminar esses meios de cultura, certo? Então, nos laboratórios, o que eles fazem? Eles esterilizam frascos e dentro desses frascos vai o que a gente chama de meio de cultura. Nos meios de cultura vão todos os macro e micronutrientes que são essenciais, elementos químicos essenciais para o desenvolvimento das plantas, e também se coloca uma fonte de carbono, né? No caso, a fonte de carbono mais utilizada é a sacarose, então vai essa fonte de carbono, que é a energia que a planta vai ter que ela precisa ter para começar o seu desenvolvimento, certo? Então, existem laboratórios comerciais que fazem isso. Então eu vou mostrar para vocês agora uma planta que eu tenho aqui, para vocês terem uma ideia. A planta que eu tenho aqui pra mostrar pra vocês, ela é uma Cattleya tigrina. A Cattleya tigrina é uma planta nativa do sul do Brasil, mas que a ocorrência dela se estende até o nordeste brasileiro, certo? Ela ocorre em vários estados. Aqui no Rio Grande do Sul, ela é muito cultivada, ela é muito apreciada. E essa planta que eu tenho aqui, ela é bem grande já. Eu diria que ela deve ter uns 80 centímetros de altura. E na última estação de floração dela, eu fiz esses frutos aqui. Até coloquei a etiquetinha da data que foi feita. Então, deixa eu ver aqui o dia. Ó, dia 5 de dezembro, eu fiz a polinização dessas sementes, desses frutos aqui, certo? Para eles se formarem. Eu fiz o cruzamento da Cattleya tigrina alba com uma Cattleya intermédia alba, esperando então obter flores do que a gente chama de um cruzamento que recebeu o nome de Cattleya intrincata, que é o híbrido entre Cattleya tigrina e Cattleya intermédia, certo? Então, a partir do momento que eu coletar essas sementes, que se vocês quiserem saber como faz a coleta e armazenamento, que é só olhar lá nos últimos vídeos que eu publiquei aqui no canal, certo? E eu vou mandar para o laboratório do meu amigo Anderson Cassano. Ele tem um laboratório que chama Insignis Biotech, certo? Então, eu vou deixar aqui descrito embaixo nos comentários o contato para que vocês possam conversar com ele. É um laboratório que é todo equipado para fazer esse processo que eu mesmo falei para vocês. Vou encaminhar as sementes e, assim, dos orçamentos que eu já pedi até hoje, é um dos que tem um valor mais acessível e os valores eles são separadinhos, então tu paga por etapa. Porque a planta não é só semeada in vitro, ela passa por vários processos de transplante dentro daqueles frascos de vidro, que a gente pode estar abordando mais futuramente aqui. E para poder passar por isso, então, gera toda vez um custo e uma mão de obra, certo? Então, ali ele consegue fazer isso em vezes, assim, cada etapa que a tua plantinha for transplantada, você vai poder fazer o pagamento, então, de acordo com a quantidade de plantas que você quiser, ok?
Então, aproximadamente dentro de 1 ano que você envia os frutos para o laboratório, 1 ano e meio, às vezes 2, dependendo da espécie, você vai receber as mudinhas num frasco, que você pode plantar eles. Então, aqui eu tenho um exemplo de mudinhas de Cattleya intermédia que eu plantei não faz muito tempo, fazem alguns meses, ó, aqui foi em março, 14 de março. Eles já estão se estabelecendo. E aqui eu tenho, então, um vasinho coletivo de mudinhas de Cattleya intermédia que eu plantei já fazem mais meses, ó. Esse aqui foi plantado em março do ano passado. E eu já tenho essas mudinhas bem grandes aqui de Cattleya intermédia que já podem ser individualizadas para cultivo. E aí, o que você achou desse vídeo? Se você gostou ou não gostou, se tiver comentários, se tiver sugestões, escreve ali nos comentários, certo? Pode fazer outras perguntas que eu vou tentar trazer esses novos conteúdos mais futuramente, ok? Então, um abraço a todos, não se esquece de curtir esse vídeo, compartilhar ele com alguém que você acha que vai gostar desse conteúdo e um beijo e até mais!